that philosophy is continuous with science, even as a part of science. This question, because it's really a very good one. No, we don't take enough people. C'est quelque chose qui lui fait chercher à un moment donné dans la réalité. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no nosso terceiro vídeo, né, depois de muito tempo, sobre Tiefenpsychologie. E hoje eu gostaria de abordar um problema, que é um problema geral da psicologia talvez, mas ainda profundo no que se garante aí as psicodinâmicas, as psicologias profundas. É justamente essa questão de querer utilizar termos que provêm da física, né? Muito característico do desenvolvimento do século XIX e das ciências no gerais, mas que de alguma maneira ainda está presente dentro do vocabulário da psicologia, seja lá qual for a abordagem, não? Isso é uma coisa que acho muito estranha, assim, na própria forma em que é lecionada, em que é ensinada essas disciplinas, porque todo mundo taken for granted o que elas querem dizer, né? Tomam como garantido o que elas querem dizer quando usam termos como energia, força, que mais? Esses termos assim, né, que você dá até um medo quando a pessoa fala energia, força, você já pensa que lá vem, né? Não vai vir coisa boa, né? É justamente o que a gente quer discutir hoje e justamente o próprio nome da disciplina, né? Psicanálise. Mas por que psicanálise? E aqui nós estávamos então discutindo no último vídeo sobre a questão de como o Freud vai posicionar a sua disciplina. E chegamos à conclusão que na Methodenstreit a conclusão única para Freud é que se psicanálise é ciência, então ela é uma Naturwissenschaft, ela é uma ciência da natureza. Então eu preciso de procurar um tipo de argumentação que me forneça condições conceituais suficientemente estáveis para dizer a respeito da psique dentro de uma estrutura conceitual das ciências da natureza. E aí é o grande problema no século XIX, porque estaremos aí presos sobre o cabresto do materialismo, porque o materialismo, não, isso talvez ainda se tenha alguma dificuldade com isso, mas o materialismo é esse grande cabresto que recobre o século XIX, que é a ideia de que todas as explicações, para serem devidamente científicas, devem recobrir-se do monismo fisicalista, ou seja, tudo é matéria. E aí isso vai dominar todos os programas de pesquisa nas mais diversas disciplinas, ó. A gente pensa aí na economia, nós temos Karl Marx e Friedrich Engels aí no materialismo histórico dialético, no próprio estudo da história também, né? Que é buscar as mudanças na materialidade, na matéria, na natureza, os modos de produção que determinam então as formações culturais, a superestrutura, os avanços civilizatórios e tudo mais, né? Também teremos aí todo o debate, uma espécie de profunda discussão, talvez, digamos assim, uma grande batalha dentro da teologia, figuras como Ludwig Feuerbach, que vão aí falar, né, tem o seu livro A Essência do Cristianismo, aí, criticando então a teologia como um estudo, justamente pela impossibilidade de garantir hipóteses que consideram seriamente o objeto da ciência enquanto a matéria, né? E é claro que na psique teremos aqui Freud tentando tornar o estudo da psique afastado do debate filosófico e especulativo, mas justamente colocá-lo sobre a base do materialismo. E evidentemente que o materialismo é uma metafísica parcial, não é? Então, se na metafísica você tem categorias como forma, matéria, finalidade, potência, aqui nós temos então uma absolutização do conceito de matéria, o qual levará boa parte das explicações do século XIX que acabam tendo dificuldade de que o que diabos é materialidade, como até hoje, embora seja já defasado, o vocabulário você pode às vezes achar em sociólogos ou historiadores que estão ali
um certo repertório materialista histórico, dialético. As pessoas falam, olha, eu vou analisar a materialidade dos fatos. O que diabos é a materialidade dos fatos? O que você quer dizer quando você fala, não, olha, minha análise aqui vai considerar os fatores materiais, né? Tipo, né? De onde recorre esse vocabulário que se diz dizer do fato, o fato mais verificável possível a partir da matéria, né? Bom, então nós vamos ter aqui uma série de disciplinas que vão se desenvolver e tentar tratar um vocabulário que, para ser suficientemente científico, deve se manter ali numa certa linha conceitual. Onde vamos buscar isso? Na física, não? Isso a gente vê ali, então, no próprio Freud. Por exemplo, a própria ideia de psicanálise nada mais é do que justamente uma espécie de um estabelecimento de uma ligação com o universo da química, né? Então, se a gente está aí no século XIX, a formação médica, como até hoje se faz, né? De algum modo vão buscar aí disciplinas das ciências da natureza, assim como, sei lá, em medicina se estuda bioquímica, né? Se devora o livro de bioquímica lá do Leninger, ou fisiologia de Guyton, que em algum nível vai apresentar conceitos que dirigem a química, ou algum nível a biofísica e tal, né? No século XIX não é diferente. A formação médica buscava, sobretudo, aqui um vigor cada vez mais baseado nas ciências, coisa que não era tão comum até pouco tempo antes, né? Até como é início do século XVIII, por exemplo, né? Onde a medicina perambulava sobre o universo ainda em partes teológico, em partes especulativo, uma mistura quase que ao mesmo tempo muito mais indireto, pouco institucional, ao mesmo tempo que também, de certa maneira, religioso. Então, no século XIX, ele vai tentar criar uma base, né, sobre isso. Quando Freud dá o nome de psicanálise, o que ele está tentando manter é uma certa relação justamente com isso tudo da química naquela época, não? Nós tínhamos aí acabado de passar pelas influências das Lumière françaises, do iluminismo francês. Tivemos aí Lavoisier, essa figura muito importante que você aprende lá desde o 5º ano, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Essa frasezinha tão repetida. E teremos aí Lavoisier propondo um programa de pesquisa da química, um paradigma, se baseia justamente na separação da natureza em componentes para, de fato, achar, se possível, uma explicação dos objetos que compõem a natureza. Então, se eu vou explicá-los, hei de fragmentá-los, né? E essa é justamente o pensamento que Freud está aqui na cabeça, de que, bom, se eu gostaria de pensar a psique como um objeto da natureza, como qualquer outro, eu preciso, então, de realizar definitivamente, de alguma forma ou de outra, um princípio de desagregação, de fragmentação em componentes, que me faça aí ter a capacidade de explicá-la. Então, nós temos muito esse vocabulário ali que vai partir da ideia de análise, né? Análise, lise, essas palavrinhas, sempre quando vê esse sufixo, né? Tal como um hematologista diz que alguém tem anemia hemolítica, né? Lítica, ou seja, quando tem uma ruptura das hemácias, lise aqui é justamente corte, ruptura, fragmentos. Então, né? Que especificamente essa ideia de Zerlegung, aliás, ou seja, de decomposição. Ou seja, se eu quero estudar a natureza, eu preciso de decompô-la em certos elementos básicos e tal. Esse é o paradigma em que Freud está pensando no desenvolvimento do estudo da psique. E claro que, esse vocabulário já era defasado na época, já era, né? Química analítica não deve ser confundida aqui com a disciplina, porque nós temos a disciplina, né, até hoje, né? Química analítica, que se encontra em cursos de engenharia ou na própria química, seria o estudo dos métodos de mensuração dos componentes das amostras, né? Existe essa disciplina, uma disciplina complexa, difícil, então. Mas aqui é justamente essa ideia, né? De outra maneira, né? Que não
pense na disciplina hoje, evidente, mas somente nessa forma de estudar os objetos da natureza a partir de decomposições em elementos menores, não? É evidente que esse tipo de vocabulário do Lavoisier, esse vocabulário da química francesa, que até há pouco tempo antes, como eu disse, no século XVIII, estava saindo ali dessa mistura com a alquimia, para de fato criar ali uma ciência bem organizada e tal, né? Ele já era um pouco defasado, né? Já existia aí nós estamos em um pleno desenvolvimento da química orgânica. Química orgânica que é que vai se basear justamente em explorar os problemas da síntese, né? Ou seja, explorar como os compostos se formam, as ligações do carbono e questões assim, né? Então está mais associado hoje em dia, como a gente pensa na química, a gente pensa numa ciência da síntese, né? Ou seja, em alterar propriedades de certos componentes, certas substâncias, verificando aí a possibilidade de cuja técnica gere tecnologia, né? Mas o vocabulário de ensino da química ali para os médicos no século XIX, metade para depois, estava muito associado a ver a química como uma ciência da análise, né? Então, a primeira referência de Freud é, então, criar uma analogia com esse universo, né? É claro que é uma analogia, e na verdade, tecnicamente se tornou uma metáfora, até se a gente for analisar hoje, né? Mas ali era evidente que Freud estava querendo então estabelecer nada mais do que uma analogia. E uma coisa, queríamos conservar que existem funções semelhantes, ou as configurações podem ser transferidas para esses objetos de alguma forma ou de outra. Então, se a gente pensa que Freud está no esse contexto do materialismo, né, como, digamos que, caminho filosófico importante para o desenvolvimento de qualquer ciência, aqui teremos então um problema, né? Bom, mas como que vamos estudar a psique sobre o paradigma da materialidade, que faz com que a gente afaste os idealistas, né, alemães, que, querendo ou não, ali aquele universo da filosofia alemã influenciou, logicamente, no desenvolvimento da psicologia como um todo, e ali também, claro, da psicanálise, né? Então queremos afastar esse universo, né, de Schelling, Hegel e tal, né? Mas eles vão ter influências, né, que de alguma forma ou de outra, de contestação, ou eu digo de negatividade ou positividade, ou seja, de quero ser influenciado ou quero evitar ser comparado a. Então, e a gente tem que sempre pensar em uma coisa quase não muito mencionada, né? Esse vocabulário da física, ele vai prover, então se a gente está falando até agora da influência da química, temos aqui da física através de um livro que é muito importante na formação alemã, um livro de amplo sucesso, justamente uma espécie de popularização das ideias do darwinismo, que é um livro chamado Kraft und Stoff. Kraft und Stoff é um livro muito importante aí, né, 1855, se eu não estou enganado, né, escrito pelo Ludwig Büchner, que também é médico, mas também está de alguma maneira inserido nesse universo das pesquisas em química, no universo físico-químico, que ele vai propor justamente uma maneira de encaixar e de fazer com que o materialismo ganhe alguma força de justificativa a partir da física, né? Uma das questões que Kraft und Stoff vai fazer, né? Kraft und Stoff, inclusive, né, é força e matéria, se a gente pudesse traduzir esse nome de direta. Como que eu vou fazer então que a ideia de matéria ganhe um sentido que não fique preso na metafísica, né? Porque de fato, no fim, o que ocorreu é que o materialismo morreu, né, como explicação, justamente porque torna-se complicado você reduzir todas as explicações da matéria. E quando eu digo que você pode não é necessário pensar se essa redução completa a matéria, eu não quero dizer também que então a gente vai virar New Age, então não, cristais e coisas, não, evidentemente não sejamos bobos, né? Mas o que eu quero dizer é que se você quer
reduzir todas as explicações, e isso você começa a ter certos perigos, por exemplo. Vamos ter um debate amplo disso no desenvolvimento, por exemplo, de alguma maneira, dos estudos que envolvem a matemática, né? Ou as linguagens como um todo. Dá para você reduzir, então, a ideia de desenvolvimento da matemática a partir de explicações materialistas? Não, evidentemente isso vai perder, né? Mais uma vez, sagrada matemática irá nos salvar aqui, né? No século XX aí vamos ter todo o estudo da lógica também aí, né? Viena-Kreis aí, que nos ajude, né? No Círculo de Viena e tantos outros e tal. Porque no fim, né? Como assim você vai estabelecer todas as explicações sobre esse algo, né? Não, né? A matéria é evidente, que é um componente importante para o estudo, ou para a argumentação, mas não é o todo, né? Isso vai justamente cair no estudo da percepção, né? Porque aí é onde a ideia de matéria, de redução à matéria, de materialismo perde um pouco. Porque, bom, e aí? Como que a gente vai pensar em todas essas questões? Justamente em pensar os exercícios cognitivos do conhecimento, né? Como se conhecem, questões bastante kantianas até, né? Que vão justamente como somos capazes de conhecer as coisas, né? Quais são as categorias, quais são as estruturas cognitivas que nos permitem conhecer. Eles se dão pela matéria, quais são as regras disso, não? E está muito mais próximo da linguagem matemática, uma linguagem lógica e tal, né? Como estruturas inatas, que não se reduzem a uma espécie de... estão ligadas a uma hipótese mais sensitiva, né? Ou seja, no sentido, reduzir ao sentido, reduzir a uma espécie de... como uma espécie de tábula rasa, ou seja, como se os sentidos nos permitissem o verdadeiro modo de conhecer e acreditar em relação à matéria. E aí nesse raciocínio meio que, olha, todas essas estruturas cognitivas no fim são superestruturas, né? Isso não vai casar bem se a gente for afunilando e de fato dando razões aí aos nossos desenvolvimentos. Mas o Ludwig Büchner, então, ele vai me propor uma coisa bastante interessante, que é: se queremos dar à matéria um sentido amplo de pesquisa, devo reduzi-lo justamente ao estudo da dinâmica. Ou seja, matéria é igual a força. Quando eu falo dinâmica, eu estou pensando em dínamos, né? De força, né? No sentido propriamente físico. Então, esse é todo o trabalho do Ludwig Büchner, que vai tentar espalhar este vocabulário da física nas outras disciplinas. Então se propõe a ampliar isso para o estudo da natureza, claro, da história, da biologia, mas também aí do sistema nervoso, da própria psique, sobre essa união inseparável com o funcionamento neurológico, claro, também, mas aí sobre, pensando nesse linguajar dinâmico no sentido de força, ou seja, nesse linguajar que se iguala à força. E aí é onde você vê as primeiras influências, né? No Freud. Porque as primeiras hipóteses, por exemplo, da neurose, elas participam em uma tentativa de analogia à química, como eu disse. Por exemplo, a primeira hipótese das neuroses era baseada numa ideia de um sexualquemismos, né? Ou seja, na ideia de toxinas sexuais, né? Ou seja, uma química sexual que se encontrava ali direcionada aos órgãos reprodutivos, ao sistema nervoso, como um acúmulo de toxinas sexuais. Essa é a primeira hipótese, ou seja, de algum modo a teoria da libido ali se achegava de uma ideia de que, ao invés das neuroses, elas têm uma explicação sexual garantida por toxinas sexuais que se acumulam. Mas é como você vai explicar isso, né? A química vai achar um modo de alguma maneira, mensurar, comparar, fazer medidas desses componentes em amostra. Dá para você fazer isso com o sistema nervoso? Dá para você dizer que existem toxinas sexuais? Que modo você vai calcular isso? Não dá, né? Essa é a questão, né? Porque se Freud quer que seja Naturwissenschaft, você vai ter que trabalhar com argumentos de extensão.
uma extensão quer dizer métodos matematizáveis mesmo. E essa é a grande dificuldade, né? Vai rolar isso, tem como fazer isso? Não tem. E aí vem algumas dificuldades, né? Não temos tecnologia suficiente para isso nesta época. Também, mas já se viu uma dificuldade do próprio Freud, né? Bom, esse tipo de argumento eu não vou conseguir trabalhar aqui. Devo então buscar o vocabulário aí de Bichner, de buscar na dinâmica. Ou seja, vou tratar da psique não mais como sexualquimismos, ou seja, como uma química sexual, mas vou tratar como abstração pela força. E aí então, sexualquimismos vira então uma ideia de essa ideia de uma Psycheskraft, né? Uma força psíquica. E aí então temos, ok, preciso de uma explicação por forças. Então, se matéria deve se igualar a forças por uma explicação consistente no universo científico, de algum modo, a psique deve ser regulada por forças que produzem diversos movimentos aí dentro, né? Então, vem esse vocabulário das Triebendungen, né? Ou seja, das moções pulsionais, dos movimentos pulsionais que ocorrem aí na psique. Acho o primeiro vínculo. Então a ideia de Trieben, de pulsão, né? Pulsões, de Trieb, de pulsão, é justamente uma metáfora de força psíquica. Então a Trieb seria uma força psíquica, certo? Mas e aí, né? Tá, isso gerou uma abstração. E aí como que eu vou justificar a ideia de que de alguma forma a gente tem que considerar que o caráter fundamental dessas forças psíquicas são sexuais. E aí o Freud vai justamente basear-se aí, obviamente, no Kraftenstoff, que é uma das ideias do Kraftenstoff, é que esse exercício de pensamento em se guiar pelo materialismo e fazer esse reparo metodológico do funcionamento da dinâmica da força, ele deve ser mantido por sempre um ponto de vista da Einheitlichkeit. E aí vem essa palavra, né? Einheitlichkeit é a ideia de que, para o estudo de qualquer ciência que for, de alguma maneira eu devo encontrar uma variável, isolá-la e ignorar as outras, né? Então a Einheitlichkeit do estudo da psique deveria então ser de alguma maneira procurar hipóteses que se baseavam no caráter sexual, isolá-la e de algum modo esquecer metodologicamente as outras. Ou seja, seria tal como o químico, por exemplo, ele de alguma maneira ou de outra, e essa é justamente a metáfora, né? Não metáfora, né? Para ele não, né? Vamos dizer assim, né? Para o Freud uma aproximação que ele quer fazer, e ele diz isso explicitamente em texto, que é, veja, assim como o químico ele ignora o peso quando está estudando seus elementos, ou seja, peso, eu digo a força-peso, né? A ideia de massa e aceleração gravitacional que você aprende, né? Ou seja, ele abandona o peso e de alguma maneira ele vai estudar então as forças ali que se encontram no nível atômico. E ainda estamos nesse nível, né? Até então, ali entre as forças de repulsão e forças de atração que ocorrem ali dentro, no nível básico desses elementos, e a gente esquece a força-peso porque de algum modo ela não é relevante para as nossas explicações aqui. Então o efeito de Einheitlichkeit aqui é justamente, bom, de algum modo parece que a variável de maior relevância acaba tendo um caráter sexual e as outras ou se derivam desta ou de alguma maneira tem pouca influência. Então por isso se garante essa fixação no universo das hipóteses da sexualidade, ou seja, justamente como método. Ou seja, preciso de alguma forma estabelecer um ponto de vista unilateral, talvez fosse uma boa tradução para a Einheitlichkeit, né? E essa é a grande questão. Então Freud vai então buscar esse vocabulário da física justamente por uma influência do Ludwig Bichner. O Ludwig Bichner é tão influenciador porque todo esse se você vai ali pegar esses pensadores do século XIX, de alguma maneira eles sempre vão referenciar o Ludwig Bichner. O próprio Ludwig Feuerbach, se não me engano, pelo menos ele escreve uma dos
dos prefácios de publicação. Porque eu vejo quando Freud está ali publicando, né, ele tinha escrito em 1809, então eu vejo, já tinha terminado. A data de publicação é 1900, né, no Die Traumdeutung. Esse livro já tá, tipo, o Kraftenstoff já tá, tipo, na 20ª e poucas edição. Então ele é bastante influenciador. Justamente como além dessa busca pela física, também um grande disseminador das ideias do darwinismo. Ali no universo germânico, ele vai ser um grande divulgador da obra aí, né, do Charles Darwin, que vai influenciar então todos os métodos das disciplinas, né? Então até o Ludwig Feuerbach escreve um prefácio para esse livro, obviamente, se eu não estou enganado, que, por exemplo, baseou-se de alguma maneira disso também ali quando eu estava trabalhando com esses direcionamentos, justamente no materialismo. É claro, mas é bem parcial essa Einheitlichkeit, como se fazer essa redução. Vão ter questões, vão ter debates sobre isso. O próprio Jung vai escrever um livro, uma coletânea ali vai ter uma coletânea, né, de artigos, né, que você encontra hoje, né, que é Freud und Psychoanalyse, ou seja, Freud e a psicanálise, né, que é justamente tentando dar um entendimento do contexto em que Freud estava escrevendo ali as suas hipóteses, e também uma certa questão, né, porque veja, se a psicanálise adota esse tipo de vocabulário, ela se torna mais fácil de se perder ou de alguma maneira se defasar, né? Então você precisa de uma certa capacidade de organizar esse discurso, que ele não se perca pelo caminho aí, como às vezes parece, né? Porque esse vocabulário ele é muito estranho. Hoje, se você utilizar metáforas da física, hoje fica com uma cara de pseudoscience, né? Esses vai ser um dos grandes desafios, né? E naquele contexto já estava problemático, né? Ali, já na década de 20 e tal, já antes mesmo já estava problemático, né? E aí nesse texto, inclusive, que a gente vai analisar depois, mas o próprio Jung, ele percebe essa dificuldade da psicanálise em que os seus leitores percebam justamente as evoluções conceituais. Por exemplo, a ideia de trauma. A ideia de trauma não existe desde 1915. Mas veja que coisa, né? Ele já está reclamando disso lá, né? Nessa época. As pessoas continuam a utilizar isso, né? Mesmo que isso não participe mais do vocabulário do próprio Freud desde 1915, mas as pessoas ainda dizem, até hoje, né? Inclusive, dizem, fulano teve trauma, fulano teve isso, né? Mas como assim? Já morreu. Não acreditamos mais valor a esse conceito. E aí tem essas problemáticas, né? Esse tomar conceitos das outras disciplinas acabam também prejudicando a sua Spezialwissenschaft, né? A sua ciência especial, específica e tal. É como se ela envelhecesse mais, né? Você está pegando objetos de outra disciplina e aí para você se adequar a esse universo é um pouco mais complicado, né? Mas é claro que deve-se entender o contexto do Freud, que ele está justamente tentando escapar de uma dificuldade que é, será que a ciência da psique só vai se reduzir, por exemplo, a uma proposta até do Feinger, que é um cara que ele, indiretamente, eu digo, porque ele não vai citar exatamente, mas ele leu provavelmente, está tentando se afastar a ideia de que a ciência sempre se pratica a partir de uma estrutura argumentativa de um als ob, ou seja, philosophieren als ob, ou seja, o filosofar como se, ou seja, olha, as pulsões funcionam como se fossem forças físicas
Então, como se fosse, esse livro, como se fosse als ob, né? Será um grande afastamento. Freud não quer parecer que psicanálise se reduz a um como se fosse, ou seja, um ficcionalismo útil. Esses conceitos não são ficções, eles de fato estão aí, né? Esse é o primeiro nível que Freud está tentando brigar. Isso vai dar certo? Não, isso vai ter depois de afastamento e tal, né? Mas isso, toda a vida do Freud vai ser bem uma questão. Porque, e aí, o que fazemos? Será que ainda vamos conseguir ser Naturwissenschaft? Hoje em dia, lógico que isso parece até um pouco, né, anacrônico, porque... E aí tem uma grande questão. Porque, lógico, hoje todos são médicos, como eles, a maioria acabam sendo ou lacanianos ou winnicottianos, e que já se afastaram desse certo foco epistemológico em ciências da natureza, né? Eles ainda se afirmam como ciência, mas geralmente as pessoas que afirmam como ciência, elas só vão fazer um certo registro histórico, assim, de que, olha, mas Freud era um pesquisador no estilo laboratorial, ali também no universo das ciências naturais, o que é verdade, tal, no contexto do século XIX. Mas aproximar com isso hoje já é um pouco estranho, né? Então, geralmente, quando alguém fala que está sobre o guarda-chuva da ciência, está geralmente pensando num certo argumento de que Geisteswissenschaften são válidas. Para Freud, não são. Mas hoje em dia, geralmente é isso que você cobre, né? É ciência enquanto ciências humanas, né? E essa é uma grande dificuldade, né? Ele quer fugir, então, do ficcionalismo útil e tal, né? Das ideias excessivamente conceituais. E aqui se cobre, então, a dificuldade. Então, aqui queria trazer, então, um pouco desse registro de tentar aí trazer para vocês essa ideia de por que diabos utiliza-se esse vocabulário da física, né? E aí justamente, então, essa influência do Ludwig Büchner aí do Kraftstoff aí na época, né? Buscar a física, tal como a física conseguiu fazer com que sua ciência se afugentasse ou fugisse dos aristotelismos, dos tomismos escolásticos e tal, né? Assim como aqui, de alguma maneira, o materialista tenta fugir da metafísica, né? E tal. E justamente na dinâmica do matematizável, que não vai ser bem sucedido no fim, né? Pelo menos não nesse tipo de argumentação. Então, basicamente é isso. Muito obrigado e até a próxima. Auf Wiedersehen. Beleza, então? Falou e até mais.